RTP2. Quem vê, quer ver. A Torre de Belém é hoje o ex-libris da cidade de Lisboa, mas ela foi construída para a defesa da entrada do Tejo e da cidade de Lisboa. Deveria fazer fogo e cruzar fogo com a Torre Velha, a Torre de São Sebastião, e deveria substituir a nau grande, a nau de São Cristóvão, uma enorme base de guerra com 1000 tonéis, onde estavam instaladas 70 bombardas grandes e 200 mais pequenas. Ela, em verdade, substituía como uma espécie de navio de pedra, também no meio do rio. E é preciso lembrar que ela estava a 200 metros da margem do Restelo. Com a Torre de Cascais, a Torre de Belém e a Torre Velha, ou a Torre de São Sebastião, supostamente o Tejo estaria livre, ou o estuário do Tejo estaria livre das incursões da pirataria. A verdade é que a torre acabou por nunca funcionar como o seu sistema de defesa efetivo. E logo em 1550, por volta de 54, já se estava a construir um novo sistema de defesa da cidade, e assim definitivo, a Torre de São Julião, que cruzava fogo com o ilhéu do Bugio. Mas isso fez com que a torre passasse a funcionar apenas como uma espécie de ex-libris, uma espécie de frontispício da cidade que recebia os visitantes que entravam naturalmente pelo Rio Tejo. A evocação destes três elementos que protegiam a entrada do Tejo é significativa. A Torre de São Sebastião, um santo pestífero que protegia contra as pestes. A nau grande, ou nau de São Cristóvão, o gigante que levou Jesus às costas e que atravessa os rios e que protege, portanto, os viajantes. Mas também a Torre de São Vicente. A Torre de Belém tem o nome de São Vicente, que é o santo patrono da cidade de Lisboa. Estamos no núcleo da Torre de Belém. Efetivamente, é aqui que ela funcionava. Quer isto dizer que não pelo aspecto de torre, aquela peça imponente que a torna famosa, não é exatamente essa peça de arquitetura que fazia dela inexpugnável. De facto, bastava apenas esta área baixa, junto ao mar, que proporcionava o lançamento de tiro rasante, de tiro junto à água e que atingia os barcos na parte mais vulnerável. Estas canhoeiras, todas estas bocas de saída,
faziam desta torre qualquer coisa de muito moderno para a época. É uma fortaleza de transição, porque ela usa exatamente as duas versões. Da antiga fortaleza temos a torre, mas da fortaleza moderna temos exatamente esta zona onde nós estamos e que nós designamos genericamente como Casa Mata. Era exatamente destas canhoeiras que se podia cruzar fogo com a antiga torre, com a Torre Velha, com a Torre de São Sebastião. Se apenas aquelas três canhoeiras que aqui vemos, se dirigem para a antiga torre, para a Torre de São Sebastião, as outras dirigiam fogo rasante para a zona da costa, protegendo exatamente a qualquer aproximação de embarcações. Se ela estivesse dirigida para a Torre Velha, deixaria pelo menos 45 graus de costa indefesa. E isso, naturalmente, não podia ser. Com certeza, a construção e a colocação da torre foi extremamente bem pensada e bem organizada, tendo em conta a sua função. Como se pode ver, a Casa Mata tem uma estrutura muito baixa. Os arcos quase vêm descarregar sobre o chão. E isso causava naturalmente problemas se os canhões tivessem de ser utilizados. Para onde é que ia o fumo? Naturalmente, abriram-se uma espécie de chaminés para a libertação desses fumos, caso a artilharia fosse usada. Embora a torre não tenha tido grande função de defesa, houve outras para que ela foi utilizada. Muitas vezes serviu de prisão, uma prisão terrível, temível, uma prisão onde pouca gente gostaria de estar devido às condições, enfim, de umidade, de insalubridade. E era nestas fossas que algumas pessoas foram colocadas em condições infra-humanas, com água muitas vezes até à cintura, cobertos de água. Esta é a verdadeira Torre de Belém. É a parte mais antiquizada desta construção. Não tinha grande função defensiva. Tinha uma função absolutamente ostentatória. Ostentatória quer do poder do rei, através da retórica das imagens, que aqui vemos atrás. Vemos ali a grande arma de Portugal, ladeada pelas esferas armilares, e nas varandas uma espécie de passavantes com as cruzes de Cristo. É toda a simbólica do rei Dom Manuel. Era, em verdade, a casa do governador. Era o sentido do poder que aqui estava imposto. Em termos de construção, algo muito semelhante às torres medievais construídas pelo país fora. Lembremos, por exemplo, da torre de Beja, do castelo de Beja, ou mesmo a torre de Estremoz. Vemos exatamente esta mesma distribuição com varandas e matacães, como aqui encontramos na Torre de Belém. Portanto, estamos aqui perante uma construção medievalizante colocada em cima de uma construção modernizante. A Sala dos Reis é a sala por excelência. É o centro da torre, onde o administrador governava, onde vivia dentro da torre. O primeiro administrador aqui da torre deve ter sido em 517, ainda a torre não estava concluída, Gaspar de Paiva. Tinha capitaneado algumas armadas junto a Afonso de Albuquerque na Índia,
e aí se tinha destacado pelos seus grandes feitos, mas quem fez e idealizou esta peça magnífica da arquitetura do Manuelino? Durante muitos anos pensou-se que teria sido desenhada por Damião de Góis. O cronista Dom João II, ele, numa das suas crónicas, diz exatamente isso, que idealizou com o próprio rei Dom João II este sistema de defesa. A verdade é que ela foi desenhada e concebida por Francisco de Arruda. Aquelas cúpulas gomadas que nós vemos em todas as guaridas, aqui nos ângulos da torre. Que importância é que esse elemento arquitetónico poderá ter no significado da própria torre? Onde é que nós poderíamos imaginar que Portugal tinha acabado de fazer grandes feitos e que tinha razão para estar em festa? Efetivamente, no Oriente. Preciso lembrar que em 1515 Afonso de Albuquerque vai conquistar definitivamente pela segunda vez Ormuz, a grande cidade do Estreito do Mar Pérsico. Essa cidade tinha uma importância crucial para o desenvolvimento do nosso império. Ormuz era a maior cidade daquela zona. Aí vinham confluir uma série de rotas, quer as rotas do Levante, quer as rotas da Seda. Era uma cidade onde Marco Polo tinha estado pelo menos 2 vezes e tinha uma população gigantesca, verdadeiramente cosmopolita. Essa conquista tornou definitivamente famoso Portugal no mundo. Ora, é interessante reparar que a maioria das mesquitas, quer de um lado, quer do outro, dessa entrada de Ormuz, eram cúpulas gomadas. E nós tínhamos consciência disso, porque há uma iluminura do Mapa Mundi, do Atlas Miller, que hoje se guarda na Biblioteca Nacional de Paris, pintado em 1519 por António de Holanda, que representa exatamente Ormuz, onde todas as cúpulas da cidade eram cúpulas gomadas. Acabamos por perceber que a Torre de Belém, com estas cúpulas exóticas, estranhas, de gomos, coroadas com os seus pelouros de fogo, era simbolicamente uma comemoração festiva da grande tomada de Ormuz. Esse horizonte é de onde nos virá a Lisboa a grande besta, o grande animal, a alimária, estranhíssima, exótica, que nunca mais se tinha visto na Europa desde o tempo dos romanos e que apenas se conhecia por documentação escrita, quer o Plínio, quer o Estrabão, que falavam desse tal rinoceros, o rinoceronte. Ora, foi exatamente em 1514 que o Dom Afonso de Albuquerque, ainda como governador da Índia, recebe do rei de Cambaia um presente, uma grande bicha, como eles chamavam na época. Era o rinoceronte. Sem saber o que fazer com o bicho, Afonso de Albuquerque resolve mandá-lo para Lisboa. O rei Dom Manuel, não sabendo o que fazer com ele, também enviou como um presente simbólico, mais um, a complementar a grande embaixada que tinha ido ao Papa e que tinha levado o elefante em 1514.
O rinoceronte servia de complemento, de exibição. Nada disto era gratuito. Era a prova de que Portugal tinha conseguido definitivamente instalar-se no Oriente e com isto espalhado o cristianismo por essa zona. É que ao parar durante 3 dias numa ilhota ao pé de Marselha, ele virá apanhar mais tarde uma tempestade no Golfo de Génova, e o que fará com que o animal morra afogado. Mas se pensarem que ele não chegou a Roma, enganam-se, porque ele foi retirado do mar, empalhado e chegou ao Papa, embalsamado. Outra das formas que ficou de memória desse rinoceronte foi exatamente aqui na Torre de Belém, debaixo de uma das guaridas. Ela estava a ser construído quando ele chega a Lisboa. E fica a imagem desse bicho plasmado na pedra. As outras fontes são apenas pinturas de consulta muito privada, como o livro de horas do rei, dito do rei Dom Manuel, o breviário da Condessa de Bertiandos, o próprio Atlas Miller, todos eles obras pintadas por António de Holanda. Quem o propagou e definitivamente o fez famoso por toda a Europa foi um outro artista, Albrecht Dürer, que dele fará uma gravura que correrá o mundo e o tornará famoso. A verdade é que a torre nunca teve grandes funções militares e apenas festivas e comemorativas, e foi inaugurada, diz-se, em 1521, com o casamento da Dona Beatriz, quando esta partiu para Saboia para desposar Carlos de Saboia. A Torre de Belém é hoje um símbolo da cidade de Lisboa, mas é mais do que isso. É também um símbolo da Europa, é um símbolo do mundo. Ela com a Torre de Pisa, ou com a Torre Eiffel, ou mesmo o Empire State Building, são parte da nossa cultura e por isso foi considerada em 1983 Património da Humanidade. RTP2. Quem vê, quer ver. A história de Angra começa nesta colina, em torno do Castelo de São Luís. Uma estrutura fortificada, aparentemente quadrangular, se a iconografia for verdadeira, misto de castelo senhorial da Idade Média, já com ressaibos da época moderna. E em seu redor começa a crescer uma estrutura urbana que é ainda irregular, em torno, descendo em direção à Praça Velha, um pouco à volta da Ribeira dos Moinhos, que era então um eixo económico estratégico para a moagem do trigo e ponto de fixação de outras indústrias, as alçarias, os pisões de linho, tudo aquilo de que vivia esta comunidade. Uns séculos mais tarde, já com o castelo em ruínas, as suas pedras seriam aproveitadas para a construção deste memorial, outro tempo central na vida da cidade.
o desembarque das tropas liberais, a resistência que aqui se faz, a construção do liberalismo. À memória de Dom Pedro IV se fez este obelisco, que dessa maneira concentra em si a medula da própria cidade de Angra. Ocorre perguntar por que é considerada a cidade de Angra património cultural da humanidade. Bom, basicamente porque a cultura e a civilização humanas não seriam aquilo que nós hoje conhecemos sem o contributo português. E o contributo português não seria o mesmo sem a sua expansão. E Angra é, talvez, a quinta essência, o melhor produto da cidade portuguesa da expansão. Ela cresce a partir de um núcleo ainda de formação tardo-medieval, no outeiro, em torno do castelo, derramando-se depois para a Praça Velha, à volta da Casa do Capitão, e depois criando ligações ao mar, com a Alfândega, com a Misericórdia, com o Hospital do Santo Espírito. Depois, crescendo num plano ortogonal, mas num plano ortogonal não demasiado racional, não demasiado euclidiano. Um plano à portuguesa, um plano que se adapta ao terreno, que mantém a sensibilidade dos seus habitantes. E depois, pouco a pouco, abandonando até esse rigor geométrico para procurar formas de adaptação às colinas e às situações topográficas ainda mais ligadas ao ambiente. No centro, os monumentos que vão emergindo. Monumentos que marcam essencialmente o período forte da vida da cidade. O período em que ela está no centro da carreira das Índias. O período do século XVI e do século XVII. Depois da Ordem de Cristo, que patrocinou a expansão e que financiou a primeira fase das descobertas, os franciscanos foram seguramente a ordem que maior importância teve no período da expansão. Cabia-lhes a assistência espiritual às populações e a evangelização dos gentios e, por conseguinte, eles ficaram sempre associados a um processo no qual se vieram a integrar, inclusive junto das elites a quem forneciam o mesmo tipo de apoio. E é exatamente aquilo que vai acontecer aqui em Angra. Os franciscanos chegam no último quartel do século XV, exatamente quando a cidade se começa a formar. Quando se funda este convento, ele está longe de ser aquilo que nós hoje vemos. Tem o apoio de senhores locais, Afonso Gonçalves e Antónia Baldaia, que naturalmente vão proteger a comunidade e permitir que eles fundem estruturas mais ambiciosas. E a partir da Igreja de Nossa Senhora da Guia, em renovações sucessivas, vem a desenvolver-se o complexo que nós hoje podemos ver. Trata-se de um complexo arquitetónico de grande sobriedade, com características que são também típicas da arquitetura franciscana, mas de um modo geral também daquilo que veio a ser o ciclo da arquitetura do século XVI e do XVII, antes e pós a restauração, com a sua dominante chã, severa e seca. Mas a alacridade da cor vermelha da fachada da Igreja de São Francisco vem dominar também e marcar quase semioticamente a imagem da cidade. De qualquer local onde se avista a cidade de Angra, a massa de São Francisco é uma massa impositiva. Cá dentro, como sempre acontece nas igrejas franciscanas, vem a desenvolver-se um escrínio de arte aplicada, de arte integrada. Azulejaria, talha, pintura, vem revestir as paredes desta igreja. O mesmo vai acontecer com a igreja do Convento de São Gonçalo, fundada em 1545 para as freiras clarissas, vai também sofrer transformações sucessivas e no século XVIII vem a receber, entre 1730 e 1750, um revestimento magnífico e extraordinariamente original de talha, exatamente na viragem do barroco joanino, já pronunciando o rococó.
Beneficiando da sua situação estratégica em relação à carreira das Índias, as Índias Orientais, o Brasil e, naturalmente, as Índias de Castela, o continente sul-americano, Angra crescia e prosperava. E crescia e prosperava de nascente para poente ao longo do eixo que, num extremo, tinha o convento de São Francisco e, no outro, iria ter, a partir de 1545, o convento de São Gonçalo. Mas crescia também em direção ao mar, a partir do Santo Espírito até à carreira dos cavalos. E é aí, já da Praça Velha para o Poente, que na viragem do século XV para o século XVI é construída a primeira matriz dedicada ao Salvador, o nome adequado para uma ilha que tinha sido dedicada a ela própria ao nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Angra não parava de crescer. Continuaria a crescer em direção ao mar, em ruas cordeadas e em direção ao Monte Brasil. Com uma dimensão que já nada tinha a ver com a povoação original, Dom João III eleva a cidade em 1534. E no mesmo ano funda a Diocese dos Açores, com sede em Angra. A pequena matriz torna-se ainda mais exígua para a nova realidade. E é exatamente por isso que em 1570 se decide empreender, também dedicado ao Salvador, esta catedral onde hoje nos encontramos. Uma das obras cimeiras da arquitetura Shen, desse ciclo arquitetónico que se cria no reinado de Dom Sebastião, onde, com uma linguagem moderna, contemporânea, radicalmente minimalista, se reinventam as formas do gótico tardio, para com elas reinventar também ou restaurar a espiritualidade que lhes tinha presidido. Com as suas duas torres, a Galilé, a ampla nave flanqueada por pilares, a Capela-Mor com o seu deambulatório, temos aqui um dos grandes exemplos da arquitetura da Contra-Reforma. No mesmo ano em que ela se começava, chegavam à ilha os primeiros jesuítas. Se os franciscanos foram fundamentais no período inicial da expansão e da fixação das populações, no período final da Idade Média, os jesuítas irão ser fundamentais numa outra fase, que é a fase da consolidação do Império. Os jesuítas irão ser uma congregação moderna virada para a pregação e para o ensino, herdeiros do Renascimento e da sua cultura, mas munidos de uma fé intransigente e absolutamente fiel. Isso vai ser fundamental para garantir a unidade de um império pluricontinental. Isso explica que, por trás da vinda dos jesuítas para Angra, esteja a própria iniciativa régia. O primeiro grupo chega em 1570, mas esta magnífica igreja onde nos encontramos só viria a ser construída a partir de 1538, quase no fim do período que se costuma designar por dominação filipina ou da União Ibérica. Como é típico dos jesuítas, não se trata de uma igreja no sentido mais tradicional, medieval, dividida em naves, mas sim de um amplo espaço, como um salão, onde é possível reunir a comunidade para assistir à pregação. A presença dos púlpitos, a própria presença do altar, pouco recuada, permite a eficácia da comunicação, que é fundamental quer para a comunidade, quer para os colegiais. E, de facto, anexo a esta igreja encontra-se o edifício do colégio, um colégio frequentado por centenas de alunos, onde eles garantiam a formação cultural das elites médias e altas. É esse colégio que vai desaparecer depois enquanto tal, a partir do momento em que os jesuítas são expulsos, em 1759, e que, depois da fundação da Capitania Geral, pelo Marquês de Pombal, em 1766, é convertido por Dom Antão de Almada, 10 anos mais tarde, no Palácio dos Capitães Generais.
Numa cidade que se desenvolve em torno do comércio e da prestação de serviços, evidentemente que a sociedade civil tem que ter um peso fortíssimo. As grandes ordens religiosas, naturalmente, os jesuítas, a diocese, os órgãos políticos, mas as próprias forças vitais da sociedade, que se agregam em torno de organizações assistenciais, de assistência, por um lado espiritual, por outro física, tomando em suas mãos os seus próprios destinos. É o caso da Misericórdia. A rede das Misericórdias tinha que ter repercussão na cidade de Angra. E essa repercussão vai refletir-se na construção da grande Igreja da Misericórdia, junto ao Porto, junto à Alfândega e à Capitania. Aquilo que esta igreja é, com a sua monumentalidade, com as suas torres e, sobretudo, no seu interior, com esse ar de teatro que lhe dão as tribunas onde se sentavam os mesários e os órgãos sociais da Misericórdia, são bem o espelho da importância que a instituição tinha no coração da cidade. Um dos aspectos mais impressivos da cidade de Angra e um dos pontos mais valiosos do seu património é seguramente o que resulta do complexo de arquitetura militar que formam os dois fortes de São Sebastião e São Felipe ou São João Batista, que escoltam a baía, respectivamente, a nascente e a poente. A cidade tinha crescido dotada com um primitivo castelo, o Castelo de São Luís, mas esse castelo correspondia a uma fase da arte da guerra já ultrapassada, quando, na década de 1570, se pensa a sério na fortificação da baía para a sua defesa dos ataques dos piratas. É assim que vai nascer o Forte de São Sebastião, com uma estrutura abaluartada própria para as armas de fogo, para a defesa através dos canhões, forte que, aliás, irá ter uma importância central, ainda não concluído, na persistência da resistência açoriana, e nomeadamente terceirense, em torno dos direitos de Dom António Prior do Crato. Até 1583, a coroa de Castela não será reconhecida na cidade de Angra. É exatamente isso que provavelmente irá ditar a construção, a partir de 1590, de um outro forte do lado oposto. O Forte São Felipe, naturalmente batizado com esse nome em homenagem ao novo rei ibérico, e que, envolvendo o Monte Brasil, se vai tornar uma das mais formidáveis estruturas construtivas da arquitetura militar alguma vez postas em prática pela coroa portuguesa. Depois de restaurada a independência de Portugal, em 1 de dezembro de 1640, a guarnição, fiel ao rei Filipe IV, entrincheirada no castelo, vai resistir por mais 3 anos. Isso vai ditar a sorte do forte. Uma vez vencido, vai ser rebatizado com o nome de São João Batista, agora em homenagem a Dom João IV, e nele vai ser construído outro dos pontos mais interessantes do património artístico da cidade de Angra, a Igreja de São João Batista, um dos monumentos característicos da arquitetura da restauração, quando o barroco começa já a lançar as suas bases. Muito nobre, sempre leal e constante, cidade de Angra do Heroísmo. Quantas são as cidades portuguesas que contam com um nome tão ilustre? Um nome que foi cunhado ao longo de uma história recheada de episódios que foram centrais na vida da nação e que o foi acrescentando. Um nome que tem o heroísmo por marca, um heroísmo que se criou naturalmente com a força das suas gentes, mas que se criou sobretudo cotidianamente na fidelidade a um espaço onde a cidade se implantou. Uma cidade que nasceu fruto de uma opção inteligente, uma opção estratégica que viria a ditar o seu futuro no seio de uma estrutura, a do Império, que não teria funcionado sem ela. A inteligência também de criar uma adaptação ao solo, uma adaptação urbanística que, dando-lhe dignidade, não lhe retirou o pitoresco que a sua situação topográfica logo à partida lhe fornecia. Uma fidelidade e uma capacidade de resistência a condições que muitas vezes foram adversas.
podemos esquecer que a cidade acordou no dia 1 de janeiro de 1980, praticamente destruída. A maior prova de heroísmo e de inteligência foi reconstruí-la mais bonita ainda, se possível, do que era antes do sismo. Como se não bastasse, até a Sé foi destruída também por um incêndio e também a Sé foi reconstruída. Hoje, a cidade de Angra já não é uma cidade parada no tempo. É uma cidade que se vai dotando de equipamentos modernos, que vai atraindo turistas, um turismo cultural que a procura sem a degradar e que precisamente por isso se funde na cidade. Uma cidade que é também ela povoada por uma gente invulgarmente hospitaleira. E porventura, essa tenacidade e essa capacidade de acolher os outros sem perder a sua própria personalidade são talvez o maior segredo de Angra do heroísmo e o maior património que ela pode legar à humanidade.